Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista. Hoje, para finalmente falar da BB Seguridade. Então, eu tive um tempo agora de fazer uma análise mais aprofundada da empresa e finalmente chegamos aqui com a análise do primeiro trimestre de 2019. Primeiramente, eu acho que é importante a gente entender como é que é o funcionamento da empresa. Então, a empresa ela é detida ali, ela é controlada pelo Banco do Brasil, que tem uma participação de 66,25%, e o restante é free float, ou seja, 33,75% está no mercado para negociação. Levando isso em consideração, a empresa trabalha como uma holding, ou seja, uma empresa de participação. Ela é uma empresa que tem participação em outras empresas que daí sim tem uma função operacional. Isso ela faz através de duas principais ali, que seria a BB Seguros e a BB Corretora. A BB Seguros operando no formato de joint ventures, ou seja, ela pega outro player grande de mercado que entenda do setor onde ela está se metendo e aí faz o quê? Uma joint venture, uma empresa conjunta, uma terceira empresa conjunta, onde elas conseguem operar em conjunto, ou seja, ela tem ali a empresa e a participação ali da holding e tem também a participação de um outro player ou mais de um outro player que tem ali uma expertise muito forte naquele setor específico. Esse setor aí a gente chama de risco e acumulação ali no organograma da empresa, né? E a outra parte é justamente a BB Corretora, que ela faz por conta própria, tirando a parte ali online, que é junto da Principal Financial Group, mas tirando essa parte, ela faz sozinha e distribui seguros, previdência e por aí vai, título de capitalização através da rede do Banco do Brasil. Então a gente vê que é uma rede com uma grande capilaridade. Quando a gente vê ali a parte relevante do resultado, para entender o que de fato faz diferença ali, né, nessa operação, e aí nesse caso, como a gente está falando de uma holding, que é a BB Seguridade, a gente tem que ver o quê? A divisão ali do resultado de investimentos em participações societárias, dado que ela é uma holding que tem várias participações em várias empresas menores, a gente vê ali que basicamente o resultado é composto pela Brasil Seguro, Brasil Seg, a Brasil Prev, que é a Previdência, e a distribuição, que é justamente a venda desses seguros e previdência e por aí vai através da rede do Banco do Brasil. Esse grupo dessas três empresas, dessas três participações aí, representa 92,5% do resultado da BB Seguridade. Então é basicamente essa operação. Quando a gente vê a abertura maior ali da operação, a gente vê que o quê? A Brasil Seg de seguro em conjunto com a Mafre e ela tem ali, representa 22,53% do resultado da holding. A Brasil Prev, em conjunto com a Principal Financial Group, tem ali 28,54% do resultado final, né, responsável por essa participação no resultado que vai para a holding. O IRB, que a gente conhece, aí, o Instituto de Resseguro do Brasil, que é ali em conjunto com outras instituições financeiras, representa 4,92% desse resultado, ou seja, é um resultado consideravelmente pequeno. A Brasil Cap, em conjunto com a Equatu Seguro e com a Aliança Equatu Seguros e com a Aliança da Bahia, representa ali 2,13% do resultado que é jogado para a holding. Por último, nesse setor aí de risco e acumulação, a gente tem a Brasil Dental, que é de plano odontológico, que é responsável por 0,46% do resultado jogado para a holding e é em conjunto com o Odontoprev. Então, uma operação consideravelmente menor. Essas três últimas que eu citei aí são responsáveis por 7,51%. Então, IRB, Brasil Cap e Brasil Dental, esse conjunto de participações é responsável por um pedaço consideravelmente pequeno, menor do que 10%. Então, a gente se concentra mais justamente na Brasil Seg e Brasil Prev, nesse setor aí de risco e acumulação, e a operação de distribuição, que é responsável por 41,4% do resultado jogado para a holding, ou seja, aproximadamente 2/5 do resultado, e que tem aí a distribuição desses seguros, título de previdência, título de capitalização, através da rede de agências do Banco do Brasil, o que mostra aí um poderio considerável. Quando a gente entra para o resultado, eu não vou entrar em minúcia, porque eu acho que não é esse o ponto. Acho que o ponto é justamente uma coisa que fica clara ali sobre a operação da empresa, que pode justamente ajudar a gente a decidir sobre entrar ou não no papel, inclusive quando entrar, né, no futuro, se for o caso, que é o quê? Quando a gente olha para o lucro líquido e a evolução desse lucro líquido do primeiro trimestre de 2018 para o primeiro trimestre de 2019, a gente vê que o quê? O resultado operacional se mantém basicamente estável, não consegue mexer ali o medidor, né? Ele tem ali uma queda mínima ali de 0,8, ou seja, se mantém estável.
E o que faz a diferença, o que dá aquele resultado ele atingindo o lucro líquido de 1 bi, é justamente o resultado financeiro de 112 milhões, com uma mudança ali, com um crescimento de 112 milhões. Então, assim, o responsável ali é o resultado financeiro. E quando a gente olha para aquele resultado, a gente vê que mesmo com o lucro, com os juros baixos, a empresa, e isso afetando negativamente o resultado, a gente vê ali que a empresa, graças à dinâmica de inflação, consegue reverter esse efeito negativo e ainda assim conseguir ali um aumento nesse resultado financeiro, tá? Isso mostra o quê? Isso mostra pra gente duas dinâmicas, tá? A primeira, e isso sempre levando em consideração que a empresa ali tem grande parte desse rendimento financeiro baseado numa carteira que é indexada a juros e alguma parte ali a índice de inflação, tá? IGPM, IPCA. Primeiramente, assim, quanto maior os juros, melhor é o resultado financeiro, especialmente comparativamente com o resultado do trimestre anterior, se esse juros está crescendo, tá? E o segundo ponto é o quê? A gente vê que os passivos financeiros da empresa são atrelados ao IGPM. Só que esse passivo, que geralmente vem aí dos planos de benefício definido que a empresa opera, ele tem aí um delay, ele é defasado um mês, tá? Então eu pago baseado no IGPM do mês passado. E os ativos financeiros são sempre, no caso da empresa, mark to market, que é o quê? Significa que ele é atrelado ao IGPM do momento, do período. Então toda vez que eu tenho uma inflação crescente, um movimento de inflação crescente, ou seja, uma derivada positiva na curva de inflação, eu crio um spread. Por quê? Porque eu estou remunerando aqueles planos de benefício definido com uma inflação menor, porque é a inflação do mês passado, e eu estou recebendo nos meus títulos indexados à inflação uma inflação maior. Então isso daí me causa um ganho financeiro. Tendo esses dois pontos, o que eu tenho ali claramente para mim, tá? Que a empresa performa melhor em situação de crise ou piora. Por quê? Porque ela performa melhor numa situação onde os juros é alto ou está subindo, especialmente se ele está subindo, por quê? Porque daí eu tenho um comparativo com o trimestre passado, com outro trimestre ali. Então se eu comparasse primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2018 e esse juros estivesse crescente, eu teria uma comparação que mostraria uma evolução ainda maior do resultado. E a inflação crescendo também colabora bastante. Situações onde a gente tem os juros crescendo e a inflação crescendo são situações de piora econômica, situações de crise em geral, tá? Então, ou de superaquecimento da economia. Então, assim, essas são as situações em que essa empresa deve brilhar. Isso daí a gente vê claramente demonstrado durante esse período de um ano que a gente teve em que o juros estava estável e a inflação estava controlada. Se a gente compara o Banco do Brasil, o BBAS3, o ativo, com o BBSE3, e a gente vê ali que no último ano, enquanto o BB Seguridades evoluiu 22,43%, ou seja, teve um crescimento no preço de 22,43%, o Banco do Brasil teve um crescimento de 79,59%. Por quê? Porque nesse período é muito mais interessante ser um banco e ter uma participação em uma seguradora do que ser pura e simplesmente clean, uma seguradora que opera com previdência e por aí vai. Entendeu? Então, assim, eu vejo aí duas possibilidades, tá? Para esse papel. Uma delas é entrar quando começar a piorar economicamente o país ou quando começar a virar uma situação de crise. E a segunda é se expor. Você quer se expor a seguro, quer se expor a previdência? Se expor através da ação do Banco do Brasil. Quando a gente olha ali o resultado proporcional da BBSE no Banco do Brasil, a gente vê que ela é aproximadamente responsável ali por 15% do lucro desse último trimestre. Então, assim, não é irrelevante a participação, é uma forma aí de se expor ao setor de seguros, ao setor de previdência, sem ter que, de fato, se expor 100% a esse setor. Por hoje eu fico por aqui. Espero que tenha deixado claro aí na exposição. Eu não tenho exposição ao papel. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. E até amanhã.